Olá, meus irmãos, Saravá, que a paz do Oxalá seja com todos vocês. Estamos começando mais um episódio do Saravá Podcast e hoje temos um convidado muito especial. Aliás, a gente já participou do Conexões, eu disse que ele estaria aqui, o nosso irmão e meu filho de santo, Eric Barbe. Seja bem-vindo, Eric. Muito obrigado e salve todos os irmãos de fé. Sinta-se à vontade. Muito obrigado. Essa terceira temporada a gente quer até tentar de uma forma um pouco mais leve tratar alguns assuntos. Então, obrigado aí mais uma vez por você estar participando. Agradecer a cada um de vocês que é inscrito aqui no canal. Agradecer o pessoal que também está atrás das câmeras, o Tchelo, a Priscila que está aqui hoje ajudando. Então, valeu. Esse cenário maravilhoso, ficou bonito esse cenário. Ficou lindo. Você gostou da ideia? Gostei, muito. Essa moldura foi ideia minha. Eu olhei e falei, cara, essa moldura, essa TV precisa de uma moldura. Mas, cara, muito legal essa madeira e tal. E aí, agradecer também ao seu Fernando que ajudou a gente. Então, é isso. A gente batalhou, mais um ano a gente ficou parado. E agora a gente volta para essa terceira temporada. Em grande estilo. Em grande estilo, né? Eu vou ter que falar que a moldura foi ideia do Tchelo, senão ele vai ficar me enchendo o saco pelo menos uma semana. Então, obrigado, Tchelo, pela moldura. Uma salva de palmas. Só de uma palma pro Tchelo. Uma palma. Uma palma de salvas. Eric, a gente começa a nossa conversa pelo seguinte. A ideia do Saravá é sempre trazer pessoas relevantes para nossa religião, para bater um papo legal. E eu acho que o nosso papo hoje vai ser muito sobre transfobia, que eu acho que é o principal que a gente vai abordar. Eu acho também, porque o assunto vai levando e quando a gente vai ver, a gente já está aqui há 2 horas. Com certeza. Mas a gente sempre começa pelo presente. O que você trouxe para o nosso Congá? Bom, você viu que o embrulho é uma coisa Foi a Bárbara que embrulhou ou não? Fui eu, obviamente. Então. É porque eu sou da seguinte opinião. Se você dá um enfeite, se você faz um pacote muito lindo e dependendo do que tem... É que o que tem dentro é maravilhoso. Mas você cria uma expectativa... A mãe Priscila que vai gostar. Ela já passou aqui, ela falou, nossa, eu tenho certeza que eu vou adorar. Entendeu? Ó, diretor. Temos aqui um ofá. Sim. Um ofá de Oxóssi. Exatamente. Por que você me trouxe um ofá de Oxóssi? Porque eu sou filho de Oxóssi. E eu tinha visto o seu Congá solidário aqui e não tinha um ofá de Oxóssi, aí eu quis trazer o ofá. Não sei se está na câmera aberta, mas tá vendo? Tá aqui, ó. O ofá. Então, o ofá de Oxóssi. Símbolo do orixá, seu pai. Sim. Vulgo seu pai. Vulgo meu pai. E por que você trouxe o ofá para nós, então? Eu acho que... além de deixar o seu Congá mais bonito, né? Eu acho que ultimamente eu tô precisando muito dessa energia de Oxóssi, de disciplina, essas coisas. Então, trazer ele mais pra perto um pouquinho pra... Filho de Oxóssi é disciplinado? Depende. Mas sempre vai querer ser mais. Então... Eu conheço os filhos de Oxóssi, não é muito disciplinado, não. Na verdade, depende da pessoa, né? Eu acho que as pessoas... combinações. As pessoas pegam muito esse assunto de filho de orixá. Filho de Xangô é justo. Mentira. A gente só é teimoso. Se a gente fosse justo, era fácil. Se filho de Xangô fosse tão bom assim e não errasse nunca, faz uma encarnação só de filho de Xangô, arruma o mundo e vida que segue. Não é verdade. Eu acho que para algumas coisas o filho de Oxóssi é disciplinado, mas para outras coisas ele precisa dessa disciplina para poder se dar bem na vida, que é o meu caso. Eu sou muito disciplinado em muitas coisas, por exemplo, na parte religiosa, assumir os compromissos, etc e tal, mas para outras coisas. Mas também aí se junta um monte de fatores, né? TDAH, essas coisas todas. Tem muito filho de Oxóssi com TDAH, né? É engraçado isso, né? Você sabe que eu tava conversando, a moça que trabalha lá em casa, a nossa funcionária, ela é da Umbanda também, a gente tava falando sobre... Aí eu não sei o que eu falei, porque eu sou filho de Oxóssi. Ela, você também é esquecido? Eu falei, não, demais. Ela, não, porque eu ouvi dizer que filho de Oxóssi é muito esquecido. Eu falei, poxa, se isso é uma característica, eu sou legitimamente, não precisa nem de DNA. Filho de Oxóssi é esquecido, mãe Priscila? Ela balança a cabeça que é também. A mãe Priscila é bem esquecida às vezes. Não, eu sou esquecido, tenho TDAH... Sou. Mas aí que tá, eu acho que, eu vou falar assim, eu não tenho TDAH, acho, não que não tenho. Às vezes acho que tenho, às vezes acho que não. Eu tenho muito toque. Mas as pessoas falam do TDAH não é não ter foco. Ao contrário, TDAH é ter muito foco em muitas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Então eu acho que cabe muito para filho de Oxóssi, né? Filho de Oxóssi nunca tá parado, né? Não.
Você não consegue ver. É difícil ver um filho de Oxóssi parado, sentado, vendo televisão. Não. Eu não consigo mais. Eu tava conversando com a Bárbara sobre isso. Porque eu sinto falta de quando eu era adolescente, essas coisas que eu. E aquela coisa do hiperfoco, né? Quando eu me encasquetava em alguma coisa, eu consumia aquilo até o final, até o último suspiro. E eu não tenho mais esse pique de assistir série. Eu não consigo mais me prender a série, não consigo me prender a... Por exemplo, pra você ter uma ideia, eu não consegui assistir todos os filmes da Marvel. Porra. Eu não consegui. Da DC. Eu vou até falar uma coisa particular e íntima, né? Que o Eric, faz o que? Um mês, né? Que eu fui na sua casa. Sim. Que o Eric quis que a gente fosse almoçar lá, né? Que a mãe Priscila tava indo num show. Sim. Que nós, mesmo bandistas, a gente adora o padre Fábio de Mello. Então... A minha Priscila ganhou um show e aí nós fomos lá almoçar e você tava recém-operado. Você tinha operado há quantos dias? 3. Há 3 dias. E o Eric não parava sentado. De muletinha ali, de bengala, e faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. E eu acho que isso é uma característica de Oxóssi, que aquele tempo, né, que as pessoas falam, precisa parar pra... vou fechar pra balanço, né? Normalmente, sempre quando as pessoas acabam um relacionamento, postam isso no Facebook, né? Sim. Vou fechar pra balanço. O filho de Oxóssi nunca fecha pra balanço pra nada. Não, porque ele já tem outra coisa em vista ali. O descanso dele é carregar pedra. É bem isso, assim. Eu não consigo pensar... Eu não consigo ter uma pausa pra fazer. Mas não tem nenhum momento assim da tua vida que você fala, eu vou fazer alguma coisa pra não raciocinar? Você não faz isso? Não consigo. Tipo, ver um programa que você não precisa pensar. Jackass é um programa que eu gosto de assistir porque eu não preciso pensar. Então. Mas eu não consigo ficar meia hora assistindo. Não consigo. Cara, que loucura. Ainda bem que Deus me fez filho de Xangô. Bom, e é legal a gente falar, né, de Oxóssi. A mãe Priscila, ela deu uma apalpada no presente, e ela tinha falado, eu vou gostar do presente. É bem interessante que a maioria dos filhos que a gente trouxe aqui são filhos de Ogum. Mas a gente ganhou muita coisa de Oxóssi, né? Quando a gente olha o nosso Congá, já tem um Oxóssi. Aliás, o Oxóssi tem 3 Oxóssi. Tem o Balagandã de Oxóssi, que a gente ganhou do pai Silvio. Então tem muita coisa aqui de Oxóssi no nosso Congá coletivo, e a ideia do Congá é essa, que cada um traga um símbolo, que traga alguma coisa que faz referência à sua espiritualidade, que faz sentido para você, e aí a gente vai colocando no Congá e mostrar que a Umbanda e que a nossa religião, né, a espiritualidade como um todo, ela pode se unir, ela pode ser juntas, né? Então essa que é a ideia. Obrigado aí pelo presente. Você falou que você é filho de Oxóssi. Eu gosto sempre de começar o nosso papo pensando lá atrás. Quando que você descobriu que você era filho de Oxóssi? Olha, antes de entrar para a religião, eu nasci num berço católico, mas com 16 anos eu comecei a frequentar o kardecismo. Na verdade, assim, com 2 para 3 anos de idade, eu comecei a ter uma mediunidade muito ostensiva, clarividente. Com 3 anos? Com 3 anos. Caramba! Então eu via tudo que você imagina. Tem criança com 3 anos que não aprendeu nem a falar, o Eric já... Não, Professor Xavier. Professor Xavier, só de cabelo. Ainda tinha cabelo? Ainda tinha bastante cabelo. Mas eu via tudo que você imaginava. Eu não conseguia entrar em igreja. Cemitério, então, era impossível. Não conseguia. Eu via muitos I See Dead People o tempo inteiro. E aí, caramba. Mas isso é uma coisa legal. Interagiam com você? Sim. Ou você só via? Interagia. Caramba. Eu lembro que até... Eu não sei até quando isso... E como isso era possível. Mas eu lembro que quando eu fui assistir Harry Potter, agora recentemente, e os quadros se mexendo e conversando, era assim que funcionava. Imagens de santo, sempre tinha uma entidade do lado... Eu não sabia se era que tipo de espírito que estava ao lado, nas imagens de santo. Por isso que eu não conseguia entrar em igreja. Isso com 4 anos. Caramba. A partir dos 3. Mas você falava isso pros seus pais ou não? Falava. E eles falavam o quê? Meu pai começou a procurar benzedeira. Minha avó era benzedeira, católica, mas benzedeiraça, assim. Total. Igual a minha avó. As duas. A minha avó benze com arruda. Minha avó benzia com palha de milho. Caramba. Ela fazia, isso eu não conheço. Ela fazia ela benzia quando você dava algum tipo de mau jeito. Que eu falava benzer mau jeito, né? Se você acordava com torcicolo, ela ia lá, pegava as palhinhas de milho dela
enchia uma lata de água, enchia a lata de palha de As milho. rezas é muito legal, Cara, né? virava de ponta cabeça e se a água subisse para dentro da lata de volta, que ela jogava água fervida no prato, colocava a latinha cheia de palha de milho rezada, as palhas de milho rezadas, de ponta cabeça no prato. Se a água voltasse para dentro da lata, era sinal que você tinha assim dado um mau jeito, mas que aquilo passava imediatamente. E passava. Aí Caramba! ela fazia benzia. Ela chegou a benzer, você chegou a se benzer com ela? O tempo todo. Ela benzia quebrante o tempo inteiro. É. A minha avó também. Minha avó era quebranto e lombriga. Que minha avó não chamava de lombriga, minha avó chamava de bicha. Tinha que benzer a bicha. Ela não benzia as bichas. ela benzia quebranto, né? A íngua também, minha avó A benzia. língua não benzia. Lá, Uma rua- que esquenta a faca. Sim, e já passa a tomei, já faca. benzi. Ah, e minha avó também benzia terçol. Terçol. Terçol A minha também. avó benzia cobreiro. Cobreiro era um tipo Papo de uma velho, lanchinha. né? Você que é novo, que não sabe o que é isso, é o Google da nossa época. Exatamente. Você tinha uma coceira. É, um cobreiro coceirão, também. Aí ela pegava uma caneta Bic, começava a rezar. Aí ela Fazia a secava, voltinha, né? Minha avó também secava, fazia fazia as isso. cruzinhas. A minha avó só não benzia o bucho virado. Isso eu lembro de não Mas ela benzer. tinha a rede, né, de benzedeiras ali, o plano de saúde benzedeiro. É. Que aí tinha... Que é o plano de saúde de pobre, né? Exatamente. Se a gente não tem dinheiro pra ficar indo no médico, vai na benzedeira. E aí ela indica, o que eu não benzo, a avó Maria benze. A dona Maria benze dor de cabeça. Tinha uma mulher que benzia dor de cabeça. Que ela virava um copo de água em cima da dor de cabeça. Da cabeça, o copo começava a ferver, a água. Caramba! Fervia e Cara, evaporava. A gente vendo isso à luz da espiritualidade, né? É uma materialização muito doida, muito né? doida, muito doida. E aí eu cresci nesse berço católico, meio místico. É um católico místico, vamos Exatamente. dizer assim. Um mystic católico. Catholic, né? Aí, meu pai, me conhecendo e essas coisas, ele começou a observar e procurou uns outros benzedeiros. E eu lembro que cara, é muito louco, né? Como é a memória olfativa, né? Toda vez que passa a defumação, eu lembro da casa desse benzedeiro que eu fui para retirar. Que tinha esse cheiro. Que tinha esse cheiro, que fui para É o beijoinho, o beijoinho que foi para retirar a mediunidade, a clarividência. E aí retirou. Ele suspendeu. Ele falou pro meu pai, olha, eu não posso tirar isso é um dom. Mas por enquanto eu vou por horas suspensas. Isso você tinha? 4, 5 anos. Tá. De idade. Porque eu não conseguia mais viver em sociedade, porque eu enxergava tudo, eu conversava com tudo. Você ficou então uns 2 anos como o menino do Sexto Sentido. Exatamente. E aí... Se você nunca assistiu esse filme, vá assistir, que é muito bom. Maravilhoso. E aí suspendeu. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a sentir, antes de dormir, ouvir vozes, mas como se fosse um falatório. Sabe quando você está numa sala cheia de gente? Era isso que eu ouvia. Eu fechava o olho para dormir, apagava a luz, e aí algumas coisas se destacavam, algumas coisas, algumas vozes. Aí já era uma clara audiência. E aí, só que aí era uma clara e qualquer coisa, porque eu ia tentar dormir, eles me chacoalhavam e eu acordava. Eu tinha a sensação de, tipo assim, toda vez que eu ia pegar no sono, alguém pulava em cima de mim e eu acordava. Então eu fiquei uma semana sem dormir. É legal porque quem não tem contato com a espiritualidade, que entrou agora e tá ouvindo o podcast pela primeira vez, só fala assim, eu não quero isso pra mim nunca. Nunca, exatamente. Né? Você fala, meu Porra, Deus. eu não consigo dormir uma semana. E aí minha mãe nessa época, né? Minha mãe sempre foi católica. E nessa época ela trabalhava numa casa espírita, que tem lá em Valinhos, que chama Casa de Caridade Irmã Vera Cruz. Que às quartas-feiras, as mulheres que faziam esse serviço gratuito, elas iam até lá e faziam pão, faziam doce, faziam salgados, que eles recebiam muita doação de farinha. Olha, eu já gostei desse centro. É muito legal. Eles recebiam muita doação de farinha e elas faziam pães e doces e salgados e tortas e vendia para a população ali, para a galera do bairro. Também já fazia um cafezinho ali. Sim.
Você ia pelo café ou você ia pela espiritualidade? Eu não conhecia lá. Minha mãe que ia lá pra fazer pão, pra ajudar a fazer pão. Aí ela falou assim, por que você não vai tomar um passe? Porque de quarta-feira... Se me convidasse, eu iria toda a gira. Com certeza. De quarta-feira, como que funcionava? Às 3 horas da tarde, tinha a preleção. Depois da preleção, o passe. Depois do passe, o pessoal era convidado a tomar café na padaria. Maravilhoso, e aí, saía cara. com a sacola cheia de... era maravilhoso. O cheiro daquele lugar era um negócio inebriante, assim. Tanto é que depois eu vou contar coisas sobre o cheiro de lá. E aí eu fui lá para conversar com a responsável da sala de passes, né? Que era a dona Sônia. Um centro espírita. Centro espírita kardecista. Fui lá assistir a preleção, aí a dona Sônia já virou e falou assim, quero conversar com você. Me deu o passe, terminou o passe. Ela falou assim, aguarda até o final que eu preciso conversar com você. Aí eu lá, beleza, né? E aí ela assim, olha, você precisa urgentemente trabalhar sua mediunidade, porque o campo está muito aberto, o que você porque antes eu fiz uma entrevista com ela, falei o que estava acontecendo, ela falou assim, o que está acontecendo é que você está na hora de você trabalhar e você precisa estudar. Só que eu me cagava de medo. Eu morria de medo, porque as experiências... Porra, mas você já via um monte de coisa, ouvia, falava, te puxavam de noite, você tinha medo de ir no terreiro? Morria. Eu Vai entender, né? Nossa. De noite de puxar o pé era de boa. Não, de boa nada, cara. Porque é aquela coisa, você acha que coberto você tá beleza, né? Não tá, né? Meu lindo cobertor mágico. Uma vez eu fui numa palestra, eu era bem novo, eu fui numa palestra do Wagner Borges, né? Eu era novo, minha idade tinha uns 14, 13 anos. E aí eu fui numa palestra dele, e aí até conversei com ele uma vez sobre isso. E aí ele tava dando esse exemplo, né? Ele falou, você quando vê um espírito, a primeira coisa que você faz é começar a rezar um Pai Nosso, né? Ele falou, sinto de dizer, mas a maioria dos espíritos que estão próximos de você sabem todas essas orações. Exatamente. Então, E vão se aproximar prece mais, não vai né? afastar ninguém, Não. né? E pelo contrário, eles vão se aproximar mais, né? Se você começar Com a certeza. vir mais gente. Vai se contactar. E aí ela falou, você vai ter que começar e tal. Eu falei, bom, beleza, vamos lá. Aí os estudos eram... Aí o que acontece? Isso você tinha quantos anos? 17. 17. Aí os estudos eram das 2 às 3 da tarde. Ou da 1 às 3 da tarde, não me lembro direito. E aí depois das 3 horas tinha preleção, depois às 3h30 passe e padaria. Comecei a fazer, e aí são 3 volumes, que é do Kardec lá, eu não me lembro quem Os é. 3 níveis, tipo 3, reiki. Exatamente, tem 3 níveis. Nessas horas kardecistas. Não, tem o introdutório, que vai falar sobre a doutrina, aí tem o livro que fala sobre mediunidade, e o terceiro que fala sobre passe. Eram 3 livros que a gente estudava, e no modo... Livros da Federação Espírita, devia Federação ser. Espírita. Eu não me lembro quem é a autora, depois eu preciso me lembrar. E aí, no segundo ano, além da leitura, você tinha a prática mediúnica. E quem disse que eu não conseguia? Eu tinha medo. Aí eu me reprovei. E a prática era o quê? Era a aproximação na mesa. Você começava com Faz o quê? Passem. Trabalho de desobsessão? No começo, não. Eu sei que tem uma sigla, que é Passem. Agora eu não vou lembrar o que significa cada sigla, mas é mais ou menos assim. Você sente a proximidade do seu guia, do seu mentor. Aí depois tem uma conexão. Aí depois você desenvolve uma, sei lá o quê, a psicofonia. Exatamente, psicofonia. Aí o mentor da... Mãe Priscila já passou por esses 3 níveis. O mentor da... Fez o curso. 6 semestres. 6 semestres. 6 semestres, é o que eu fiz. 6 semestres. E tem médio de Umbanda que na terceira dia de desenvolvimento ele quer desistir. Foram 6 semestres, o meu também foi. E aí, o guia dá a psicofonia, depois você começa a diferenciar as energias do que é a energia de um guia, do que é a energia de um irmão sofredor, e aí você começa a trabalhar em mesa de desobsessão. Aí, a partir do 3º ano, você trabalha mesmo em mesa de desobsessão e depois vai dar passe. Então, eu comecei a trabalhar lá, direto. Então, por que eu falei que eu ia falar do cheiro? Muitas entidades, muitos obsessores e sofredores chegavam até lá por causa do cheiro. Eles estavam perdidos, e aí na hora que a gente dava passividade para eles se comunicarem, eles falavam: nossa, eu tô morrendo de fome, eu tô com muita fome, faz muito tempo que eu não como. Caramba! Tem um cheiro muito bom de pão. Onde tem pão? Aí
boa noite, filho, tudo bem? Que louco isso. Ele sentiu e é legal a gente falar isso, porque isso é até mesmo descrito nos livros do Chico. E a gente foi até numa peça, né, do Violetas na Janela, que também a Vera Lúcia Marinzec também fala muito sobre isso, que o anseio da comida, ele é o último, não o último, né, mas é um dos últimos estágios, né, que o espírito, mesmo quando ele está desencarnado, ele continua almoçando, jantando, porque na mente dele aquilo ainda é importante, por mais que sejam comidas espirituais, né, são formas plasmáticas, mas eles podem continuar, né, o último estágio é a respiração, né. Sim. Mas é normal, então o espírito, mesmo desencarnado, ele pode sentir fome. Sim. Não tem nada a ver com as oferendas que a gente faz, é importante a gente falar. Né? A oferenda que a gente faz não tem nada a ver, o espírito não vai comer aquilo. Mas os espíritos ainda recém-desencarnados podem ainda ou espíritos que estão ainda negativados, Sim. né? Podem estar ainda presos nessa questão de alimentação, e muitos chegavam até lá por E vamos ser sinceros, um cheiro de pãozinho Não, saído do forno. Aquele cheiro era sensacional. Você sabia que vende spray disso nos Estados Unidos? Sim. Eu já vi os caras vendendo. Sim. Um spray que você passa na sua casa pra ter cheirinho de padaria. Não, É eles maravilhoso. fazem isso em supermercado, eles jogam na tubulação, no curso de publicidade a gente aprende, né? Eles jogam na tubulação do supermercado, É mesmo. na hora que o pão vai sair, pra Já dá você, aquele tipo cheirinho. um Carrefour da vida. Você Tipo vai o lá, McDonald's também, o cheirinho. você vai lá assim, você sente o cheiro e fala, nossa, acho que eu vou pegar uma baguetinha aqui. E é isso. Já vai te remeter àquilo, né? Exato. Ainda mais, é legal a gente falar porque essa é uma mediunidade muito próxima dos filhos de Oxóssi, né? Mediunidade olfativa, né? De sentir esses cheiros, né? Porque o cheiro também tem uma ligação muito grande de te remeter a alguma coisa. Eu, por exemplo, vou no mercado, vende um perfume bem antigo que chama Três Marchand. Né? Já deve ter visto. Sim. Que é aquele perfume bem doce. Eu, quando vou no mercado e tem aquele perfume, eu gosto de abrir ele e sentir o cheiro, porque é o Sim. cheiro do meu avô. É. Meu avô antes só usava esse perfume, então é um jeito que às vezes a gente se remete Sim. e lembra dele. Não, tem um perfume do Boticário, que é o Dimitri, que quando eu sinto o cheiro dele, eu lembro do jogo Doom, aquele jogo de computador, que sim. eu jogava com um amigo meu e esse meu amigo usava, ele se tomava banho de Dimitri, e ia lá em casa pra gente jogar Doom. E toda vez que eu sinto o cheiro do Dimitri, eu lembro do barulhinho da porta do Doom abrindo e o cara pegando os monstros lá. Memória olfativa podia te remeter às vezes uma coisa. Isso é legal a gente falar, né? Falando de Umbanda, quando você fala assim, você pensa no seu desenvolvimento mediúnico. Qual que é o cheiro que você pensa no desenvolvimento mediúnico? Que vai te remeter ao seu desenvolvimento? Na Umbanda ou... Não, na Umbanda. Quando você pensa, quando você desenvolveu, tem algum cheiro que vai te remeter a essa lembrança? A minha empresa falou posto de gasolina. Porque o centro que ela trabalhou era atrás de um posto de gasolina. Sim, sim. O seu seria algum cheiro? Nossa, não consigo associar. Assim. Sabe qual que é o cheiro que me associa? Qual? Espetinho de carne. Por causa De do... churrasquinha. Porque na porta do terreiro do meu pai de santo tinha um cara que vendia espetinho. Então em todo lugar que eu passo, que eu sinto aquele cheiro de espetinho, me remete ao meu desenvolvimento mediúnico. Não tem nada a ver, porque... O meu desenvolvimento mediúnico do começo, né, que foi o kardecista, é pão, é cheiro de pão. Cheiro de Porque pão. a gente ficava no andar de cima, na sala de curso, e embaixo ficava a padaria. Então, a gente ficava o tempo inteiro assim, sentindo o cheiro de pão assado, de baguete, de croissant, cara, era sensacional. Vamos pular um pouco no tempo, pra frente, depois nós vamos voltar pra trás, né? Beleza. Como diz a nossa querida Dilma Rousseff, a gente não bota a meta, chega lá, a gente dobra a meta, volta sem problema. Mas quando eu conheci o Eric, né? Você já tá aqui na casa há 4 anos? 4 anos. 4 anos. Foi na pandemia, né? Foi. Na pandemia que uma amiga deles fazia um curso de teologia, foi uma das primeiras turmas, acho que a primeira ou a segunda turma, e aí essa pessoa falou, nossa, tem um casal de amigos meus que eu quero que eles façam o curso no próxima turma. Não foi na próxima turma ou foi na próxima, né? Turma. E aí na próxima turma entra o Eric e a Bárbara, e aí o Eric e a Bárbara começaram a fazer um curso, eles moram em Campinas, cidade quase que da Grande São Paulo, mas ainda não é, né? Mas é aqui bem próximo, 150 quilômetros, né? Daqui, mais 130. ou menos, 130. E aí eu comecei a dar o curso para ele e para a Bárbara, e aí no meio do curso eles começaram a falar, nossa, a gente gosta muito do que você está falando, nem tanto na parte doutrinária, e sim na parte extra, né, dos vídeos que eu sempre fiz muita questão de defender, principalmente os direitos do pessoal que é LGBT, sempre falar muito sobre
a sexualidade, a homossexualidade, falar muito sobre a transexualidade também na Umbanda. Sempre falei bastante disso, né? E aí o Eric um dia me chamou e falou, cara, a gente adorou do jeito que você fala, queremos conhecer seu terreiro. E aí dirigiu 130 quilômetros, foi conhecer numa festa de Cosme e Damião. E aí o pai João fala a frasezinha. Sim. O que ele fala? Ele falou assim, não você topa, né? Ele falou assim, você tá disposto a vir pra cá toda semana, viajar pra cá pra trabalhar? Eu falei, pai, tô. Ele, então, bem-vindo, você já tem casa pra chamar de sua. E aí vocês entraram na casa. Sim. E aí é muito louco essa história de entrar na casa, porque quando eles entram na casa, o Eric e a Bárbara me chamaram, eles conversaram assim, não, a gente gostou muito de entrar na sua casa pelo seu discurso, como você respeita o transexual e tal. E eles falavam isso pra mim e eu achava isso normal. Eu falei, pô, que legal que eles acham isso legal. Mas em nenhum momento eu me liguei, eu não sabia nada. Que povo militante, né? Eu falei, não, que povo militante, toda vez eles fazem questão de falar isso, é legal, né? Que bom saber isso. E aí, um dia, a mãe Priscila entra no Instagram do Eric, e o Eric já era fazer parte da casa há uns 2 meses já. Sim. E aí ela entrou e falou, você já entrou no Instagram do Eric? Eu falei, já. E eu sou muito desligado. Porra, eu sou muito desligado. Ela falou, você já viu a bandeira que tem no Instagram do Eric? Eu falei, não. Ela falou, a bandeira diz que o Eric é trans. Eu falei, não é possível. Como o Eric é trans? O Eric é trans. E aí o Eric entra na casa, já tinha entrado, sim. E aí que eu descobri que você era trans, e aí a gente começou a trocar essa ideia, principalmente, pra falar sobre isso, e aí é muito legal a gente falar isso, e você hoje é um cara que faz palestras sobre isso. Então é muito legal a gente falar desse seu trabalho, sim. Porque você é um líder nesse aspecto, você fala bastante, eu acho que tem muita gente que tem muita dúvida sobre isso, e eu acho, assim, sensacional falar. Mas aí, para fazer esse paralelo do Eric, que é um homem trans, hoje na Umbanda, a sua descoberta da espiritualidade e a sua descoberta da sua transexualidade, em algum momento elas têm alguma coisa a ver ou não? Ou sempre foram coisas muito separadas? Por exemplo, você com 3 anos você via espíritos. Com 3 anos você já tinha na sua cabeça feito a sua transição ou não? Com 3 anos foi exatamente a idade que eu comecei a questionar meus pais, que eu era menino. Não, você é menina. Érica. Deixar bem claro aqui pra galera já. Eu sou uma pessoa trans, como eu sou uma pessoa trans pública e eu falo sobre isso nas palestras e tudo mais, eu não me importo em dizer o meu nome morto, que o pessoal. Mas eu falo assim, de vez em quando, em algumas situações bem especiais. Porque é uma situação muito constrangedora. Se perguntar o nome morto para algum, a gente chama de nome morto mesmo, que é isso mesmo. Porque também não tem identificação esse nome, né? Porque tem muita gente que fala assim, qual que é o seu nome de verdade? Cara, meu nome de verdade é meu nome, Eric. Lógico. Nome é Eric, é o nome que eu me identifico, é o nome que tá na minha certidão de nascimento, inclusive. Né? Hoje já está na minha certidão de nascimento, está nos meus documentos, todos é o Eric. E sou assim que eu sou o Eric. Então não tem nada, é uma curiosidade mórbida se perguntar o nome de uma pessoa. Mas como eu falo muito isso, eu tenho que deixar isso bem claro. Porque a minha história é muito única. E a história de cada pessoa trans também é única. Então, o que a gente fala assim, o geral respeite o nome que a pessoa usa. Então, o nome de verdade, né? Da pessoa, que nome social também é uma coisa horrível de falar. E é o nome que a pessoa usa. E também é legal, eu acho que falar o seguinte, que às vezes também a pessoa com essa pergunta, não, como você disse, cada pessoa é uma história única. Sim. Mas às vezes esse nome, ele pode trazer, e ele vem junto com muitos traumas e muita violência. Muito. Que, pra que falar isso, exatamente, né? Pra que perguntar isso? É uma idiotice, né? Exatamente. Uma idiotice. Por isso que eu sempre pontuo isso no começo, porque o pessoal fala, mas por que você tá falando o seu nome? É por conta disso. Mas enfim, desde que eu me entendo por gente com 3 anos de idade, 2, 3 anos de idade, que eu questiono os meus pais que eu sou um menino. E eu sempre me apresentei para as outras pessoas que não me conheciam como Eric. Então, durante a infância, a gente ia viajar pra praia, ia viajar para qualquer lugar. Se eu conhecesse algum amiguinho novo, como se chama? Eric. É Eric, pra lá e pra cá, e Eric, era o meu nome e sempre foi meu nome. Mas quando eu comecei a questionar isso com 3, 4 anos de idade, que foi exatamente com 3, 4 anos de idade que eu comecei a
ter essas descobertas mediúnicas, que eu não sabia o que era, né? Sim. E muitas adivinhações, eu tinha adivinhação, por exemplo, teve uma vez que passou uma tempestade na cidade lá que eu morava, em Valinhos, e eu comecei a chorar. Eu tava na escola, era a segunda série, eu tinha 7 para 8 anos, e comecei a chorar, e a professora, calma, o que aconteceu? Eu falei, não, porque o vento vai levar embora o telhado da minha casa. E, tava sol. Aí a professora, calma, olha só, não sei o que lá, calma, não sei o que. 2 horas depois, caiu uma tempestade de Valinhos e o vento levou embora o telhado da minha casa. Caramba. Então, assim, eu tinha essas previsões, assim. Que aí já é uma clara evidência, né? Já é um outro tipo de mediunidade. E aí, tipo, eu fui caminhando com isso durante a infância. Mas desde que eu me entendo por gente, que eu me identifico como menino. E eu questionava os meus pais, mas por que as pessoas, por que Deus me fez assim? O que tem errado? O que tá de errado? E aí o que acontece? É aquilo que a gente estava falando nos bastidores, né? O preconceito institucionalizado. Porque você cresce achando que você é errado. O preconceito faz isso com você, né? Essa transfobia, essa LGBTfobia, ela faz isso porque a sociedade está mergulhada nisso. É uma piscina, a gente está dentro dela. E quando é institucionalizado, ele é velado, né? Ele não é explícito, né? Não. Ele é... sempre foi assim. O sempre foi assim. Mas antigamente podia falar. Cara, antigamente você era um boçal. Exatamente. Cara, se a gente fosse ver, hoje em dia tem muita coisa que iria ser cancelada. A gente não ia ter Mamonas Assassinas, por exemplo. Não iria ter essa banda. Não iria ter... Cara, Trapalhões iria ser cancelado. Várias coisas que a gente teve na nossa infância iriam ser canceladas. Mas você sabe que eu tenho uma visão, que eu não quero desviar o assunto, mas eu tenho uma visão do Mamonas que eu acho que o Mamonas não seria tão cancelado assim. O Mamonas, eles teriam uma criatividade tão grande que eles iriam surfar nessa onda. Até mesmo porque, se você vê o Mamonas, ele já fazia as músicas com uma crítica social muito grande. Sim. E, pô, cara, a própria música do Robocop gay, é lógico que existe ali termos pejorativos e tal, sim. Mas ela é uma música de vamos dizer assim, de exposição. Sim. Né? Ela é uma música que às vezes propõe um certo debate. Eu não duvido que muitas pessoas ali, entre aspas, que é horrível a expressão, saíram do armário, né? Sim, sim. Mas saíram do armário com a música do Robocop gay, ajudando ali, querendo ou não, né? Você tem uma ideia, tocou a música do Robocop gay na parada LGBT de Campinas esse ano. Então não tem, sabe? Tem muita coisa... Cara, é um mar muito delicado, assim. É uma área muito delicada. Porque é um mar de histórias, né? Sim, e as histórias são delicadas, né? Sim. Não dá pra gente usar mesmo remédio pra várias questões pessoais ali, que não vai rolar. Sim. Né? Mas aí é isso, desde que eu me entendo por gente, eu comecei a apresentar as duas características. Tanto a minha descoberta, mas aí é uma descoberta assim, eu sabendo que eu não era, o que eu era? Eu não sabia o que eu era. Eu sabia que eu não era mulher. Eu não me sentia. E quando eu falo assim, mas como assim? Cara, pra você ter uma ideia, na adolescência, né, eu teve a menstruação, né? Eu menstruei com 10 para 11 anos e eu me tranquei no banheiro. E eu tentei me matar. Caramba. Eu procurei... Meu pai se barbeava com aquelas gilete que amarrava no barbeador e tal. Eu já sabia disso, aí eu fui lá procurar. Não tava lá. Ele tinha jogado no lixo. Fui olhar no lixo, minha mãe tinha posto o lixo pra fora. Mas eu fiquei trancado 8 horas no banheiro. Caramba. Então, assim, essa saída da infância pra adolescência foi um... Tipo traumática, assim, né? Foi um carimbo, tipo assim, pá, se ferrou. Agora durma com esse barulho. Porque a gente não sabia o que fazer, não tinha referência nenhuma. A gente tava ali, final dos anos 80, começo dos anos 90... Você não tinha referência de pessoas transexuais, não se falava sobre o assunto. A única pessoa que estava na mídia era a Roberta Close, mas de uma maneira extremamente explorada, extremamente pejorativa. Sexualizada, né? Sexualizada ao extremo, né? E aí eu olhava para aquilo e falava assim, para todo aquele cenário, né? Eu falava, tá, ela é uma mulher que conseguiu
né, mudar de sexo, né? Porque isso Sim. já não existe mais, esse conceito não existe. Mas eu não tenho como fazer isso. Então eu estou taxado a viver assim pro resto da vida. E aí você começa a falar assim, e o ser humano ele precisa pertencer, né, a determinados ciclos, a determinados círculos e caixinhas, né? Então eu falava, mas onde que eu me encaixo? Porque existem as pessoas heterossexuais, lógico que eu não usava essa terminologia, né? Mas existem, tá, mas então eu sou o quê? Ok, eu sou mulher, tá. Eu sou considerado uma mulher. Eu me atraio por mulheres. Então eu sou uma lésbica. Só que eu falava, cara, não, isso não funciona, não entra na minha cabeça, porque o termo lésbica é um termo feminino. É uma mulher que se apaixona por outra mulher, que sente atração emocional, sexual por outra mulher. E eu não me considerava uma mulher. Então eu ficava assim, angustiado, perdido. Aí eu comecei a achar que eu era uma aberração, que eu era um erro, que Deus tinha me castigado. E não ter o espelho deve ser muito ruim, né? Não. E era horrível, porque eu olhava pro lado e falava, pô, Deus, só tem eu assim no mundo, que coisa. Por que eu? Por quê, né? Por quê? E assim, as poucas, existem até na mídia, você falou da Roberta Close, mas assim, mais antiga você tem ainda a Rogéria, sim. que é mais antiga, acho que tinha mais, né? Naquela época tinha bastante travestis, né? Que eram famosas. Isso que eu ia falar. Mas eram mulheres trans. Sim. Você estava fazendo o caminho, entre aspas, reverso. Sim. Você era uma mulher que se tornaria um homem trans. Sim. Só que não tem espelho ninguém, né? Não, é não pior esse ainda. termo, né? Homem trans não existia. Eu fui descobrir o que eu era, eu fui me entender com 20 anos de idade. Cara, é muito tempo, né? Aí você fala assim, nossa. Você olha pra trás e você fala assim, meu. Você nasceu com 20 anos, né? Praticamente. É louco isso. Eu vivi uma infância. A minha infância foi uma boa infância, porque eu, graças a Deus, tive avós e os meus pais, minha mãe até onde ela conseguia compreender. E meu pai ajudava muito, falando, calma, deixa, vamos lá, né? E eu tive uma avós maravilhosos, né? E minha mãe, no meio de um surto que ela não aguentava mais, ela tava conversando com a minha avó e tal. Aí minha avó falou assim, olha filha, nem todo João nasce João, nem toda Maria nasce Maria. Aí você fala assim, nossa, cara, uma senhorinha. Cara, é muito louco, né? Cara, do interior. Era benzedeira ou não? Não era. Ela benzia medo. Ela benzia outra coisa. Ela fazia chá de corajeira. Como assim? Cara, toda vez que a gente tinha. Era o famoso placebo. Eu não sei se era placebo, mas que tinha algumas coisinhas lá. Mas o que era isso? Era um chá que ela fazia, que eu não sei do que era. Devia ter hortelã, devia ter umas coisas assim. Que, por exemplo, era um chá gostoso. Gostoso. Toda vez que eu tinha medo de alguma coisa, ela falava, pera aí, eu vou fazer o chá de corajeira. Aí ela ia lá, fazia o chá, loucura, cara. fazia a mironguinha dela, me dava pra tomar. Então eu aprendi a andar de bicicleta assim. Eu fui fazer provas assim, sabe? Algumas barreiras que eu tive que passar na minha vida, eu tomei o chá de corajeira da avó Nelly pra poder passar adiante. Que legal. E ela chegou e falou isso pra minha mãe, né? Nem todo João nasce João, nem toda Maria nasce Maria. E aí minha mãe deu uma calmada, porque se a mãe dela tava ali falando, meu, vamos... Baixa a bola, né? E aí, assim, eu fui pingando de psicólogo em psicólogo, porque eram várias questões. Era a questão mediúnica, que imagina uma criança que vê tudo, que adivinha coisa, que, sabe, ao mesmo tempo, uma menina que fala que não é menina, que é menino. E então, assim... É muita coisa, né? É muita coisa. E assim, meus pais tiveram uma baita de uma resiliência aí pra aguentar o tranco. Porque imagina isso em 85. Né? Tem uma coisa assim, você já sabia que o Eric nasceu com 3 anos de idade, vamos dizer assim, pra você. Sim. Mas quando que ele nasce pra sociedade? Quando que você abandona e fala, não, eu sou o Eric, acabou. Assim que Qual que é o que acontece pra isso acontecer? Assim que eu descobri que o que era ser um homem trans, porque não tinha essa nomenclatura homem trans. Isso com quantos anos? 20. Com 20. Eu fui assistir um filme,
comecei a namorar uma menina com 19 anos de idade, minha primeira namorada, que hoje é minha amiga, a gente é super amigos. E ela sempre falava assim, cara, eu não te enxergo como uma mulher, né? Vamos ver o que dá. E aí a gente começou a namorar e aí a gente foi... Eu soube que ia estrear um filme que chamava Meninos Não Choram. Que era a história de uma então menina que se identificava como menino, que mudou o nome, e é uma história real. Eu nunca ouvi falar desse filme. Esse filme é bem pesado, porque é uma história real e é uma história trágica. E era o Brandon Tina, que era uma mulher, uma menina que chama... Menina. Era um homem trans, que o nome morto era Tina Brandon, e ele se apresentava como Brandon Tina para a sociedade. Então ele sai da cidade dele, muito jovem, vai trabalhar em outra cidade, já com o cabelo cortado, todo masculino e tal, já transicionado da maneira que ele consegue transicionar, então usando faixa, compressora e tal. E ele começa a se apresentar para as pessoas como o Brandon, começa a namorar uma menina, tal, não sei o quê. E ele é violentado, e aí tem, assim, o filme tem várias coisas, assim, bem trágicas, mas ele me apresentou esse universo. Ele falou assim, olha, tem existe alguém igual a você. Quando eu assisti esse filme, a minha ex-namorada saiu no cinema da metade do filme. Porque ela ficou putaça. Eu não vou mais assistir essa merda, esse filme, porque esse filme é muito violento, não aguento mais. E ficou me esperando na porta do cinema, tomando sorvete. E eu fiquei lá dentro. Só que eu fiquei lá dentro querendo sair, porque o filme era muito violento. Mas ao mesmo tempo, parecia que tinha alguma coisa que me prendia lá dentro. Porque eu precisava assistir aquilo de qualquer jeito. Quando eu saí do cinema... É como se você estivesse se encontrando, né? Sim, é. Eu saí do cinema, saí chorando. Mas eu não saí chorando porque o filme era violento. Eu saí chorando porque eu entrei em catarse. Eu entrei em catarse porque eu me enxerguei ali. E aí eu falei, putz, agora eu sei o que eu sou. E eu sei que existem pessoas iguais a mim. Agora eu vou procurar essas pessoas. Naquela época, internet discada. A sorte que eu falo inglês fluente. Então, eu sempre estudei. Aí isso em que ano? 99. 98, porque eu fiz 20, né? 98 fiz 20. Foi 98. 99 é quando eu tomei o hormônio a primeira vez. E a minha sorte é que, assim, por ter esse histórico de pessoa trans e por achar que eu sempre fui um peso para os meus pais, por achar que eu era uma aberração, por achar que, sei lá, eu sempre fui muito, e por ser filho de Oxóssi, eu sempre fui muito estudioso, então fui muito CDF, então eu sabia falar inglês fluente, porque eu estudei inglês desde os 9 anos de idade. Mas aí, uma pergunta. Você disse que seus pais, sua história é uma história bem tranquila, porque seus pais sempre foram muito tranquilos com você. Seus pais nunca falaram que você era uma aberração. Não. Nunca falaram com essas palavras. Com essas palavras, não. E da onde que vinha o seu sentimento de ser uma aberração? Dessa piscina que a gente tá mergulhado, do mundo que nunca... Das pessoas assim, de eu me sentir um homem, e as pessoas falaram, não. É muito louco isso, né? Porque você vê que o círculo familiar é um círculo até tranquilo, mas o em volta não é nada tranquilo, né? Não. Eu meio que... Na escola, o que eu era? Eu era o mais engraçado, o paga-lanche, para não sofrer nenhum tipo de violência. Porque eu sabia que as pessoas falavam mal de mim pelas costas. Mas pela frente não, porque eu era legal. Então, bailinho. Eu sou DJ hoje. Porque eu sempre gostei muito de música. Mas durante a minha pré-adolescência, adolescência toda, eu fui o DJ dos bailinhos. Porque eu não dançava com ninguém. Eu queria dançar com as meninas. Eu era apaixonado por uma menina. Eu tinha minhas paixões platônicas ali. Eu era apaixonado por uma menina. E eu torcia toda vez que na minha época de escola, assim, que a gente tinha uma festinha, eu ficava, o DJ ficava sempre dentro do quartinho, escondidinho ali, fazendo a música rolar, ou num cantinho ali. E aí sempre rolava música lenta pra galera dançar e beijar na boca, né? Que é isso que o pessoal queria.
Que E ninguém vai no bailinho pelo ponche. Né? Não mesmo. Não. E nem pra dançar Não, footloose. ninguém O vai. pessoal eu ia pra dançar footloose, que era a única coisa que eu tinha pra fazer. E aí, toda vez que eu escutava, porque lá em Valinhos tinha uma mania da galera, se alguém dava um fora em alguém, se uma menina dava um fora num cara, aí todo mundo gritava, pô! Aí na hora que eu escutava, pô! Eu abria a janela pra ver se era ela que tinha dado um fora num cara. Aí, sabe, ficava nessa... E eu não podia falar. Na expectativa. Pra você ter uma ideia, a minha, eu escrevo com letra de forma. Olha como são as coisas. São camadas que a gente fala, porra, como assim? Eu escrevo com letra de forma hoje, porque eu tinha letra cursiva. Só que na 7ª série, teve um correio elegante na escola, e eu mandei uma mensagem anônima pra ela. E ela respondeu a mensagem? Só que aí tinha uma FDPzinha lá na classe. Que falou quem pegou a era. classe e falou... Aí, porque ela abriu a mensagem e falou assim, nossa, uma mensagem pra mim e tal. E era uma puta... Porque eu era poeta, eu escrevia, fazia letra de música. Sempre foi um artista, né? É um filho de Oxóssi. Com certeza. E aí Galanteador, com certeza. não tem jeito. E aí eu fiz uma poesia e tal e mandei. E aí a menina pegou, ela falou assim, nossa, eu recebi uma poesia, aí outra, deixa eu ver. E eu sou assim, né? Eu, aí fudeu, né? E agora? Aí a menina, eu sei quem escreveu isso. E olhou pra minha cara. Meu Deus. Eu conheço essa letra. Aí ela começou assim, deixa eu ver a letra de todo mundo. Começou a pegar o caderno, assim. Aí eu comecei a escrever com letra de forma no meu caderno. E arranquei as páginas. Olha isso. Imagina Meu, a correria, né? olha o desespero. Arranquei as páginas do meu caderno. Enfiei na mochila. E ela assim, deixa eu ver a letra. Aí eu assim, tipo, vê aí. Ela, eu conheço essa letra. Eu falei assim, minha letra é de forma. Mas eu não sei por que você veio ver a minha letra. Aí beleza, passou, fomos pro intervalo. Na volta, ela tinha escrito na lousa, assim. A lousa, aquela lousa que pegava o inteiro, então assim, a Érica gosta da fulana. Mano, cara, ainda bem que eu cheguei. Olha, ficou arrepiado. Mas você vê como é uma pessoa que... Você vê como a pessoa faz um mal pra uma história de idiota, né? Sim. Ela nem tem a ver com a história. E ela... Não. E aí eu fui lá, apaguei aquilo correndo. Falei, meu, você tá louca? Tal. Ela, hahaha. E dando risada, aquelas risadas de maldade mesmo, né? Aí você descobriu que ela era apaixonada por você. Antes fosse. Já teria dado um jeito. Mas, cara, é assim, né? A gente vai mudando o curso das coisas. Você vai sendo mais agradável para os outros para não sofrer esse preconceito. E é isso por isso que eu falo que essa piscina, a gente está dentro dessa piscina, porque você é visto como uma pessoa errada desde o começo. Se você atua dessa forma, se você age dessa forma, é uma forma errada, porque a sociedade não é assim. Você está indo na contramão da sociedade. E aí eu entendia que eu era errado. Como não tinha referência nenhuma, como não tinha espelho nenhum, eu não tinha como buscar isso em lugar nenhum. Quando eu acho isso no filme, mesmo de uma forma trágica, eu entrei em catarse, chorei durante uma semana toda, só que aí eu comecei a buscar aquilo voraz, assim, completamente voraz. Meu, ficava madrugada na internet para procurar. Eu já fazia faculdade na época, mas eu varava a faculdade. Varava a noite para procurar coisas sobre transexualidade, se existiam homens trans. E naquela época a gente tinha uma nomenclatura que era FTM. Tinha FTM e MTF. E era uma nomenclatura em inglês, né? FTM e MTF, que é Female to Male, que é o meu caso, do feminino para o masculino, e Male to Female, que é do masculino para o feminino. Então eu comecei a achar FTM. Comecei a buscar. E só achei gente lá fora. Então eu comecei a conversar com os caras nos Estados Unidos. Conheci um cara do Canadá. E esse cara do Canadá, a gente ficava conversando pelo ICQ. Ou MSN. Caramba. Eu nem tive ICQ. Pra você Então, ver como é tão antigo. Jovem. Você é muito jovem. Eu me sinto muito idoso, cara, de vez em quando. Eu não tive Eu tenho ICQ. 45 anos. A mãe Priscila teve. Eu não tive. De 40. Enfim. Comecei a conversar com esses caras, conheci um cara no Canadá, esse cara começou a me mostrar foto dele, de antes e depois. Eu falei, como assim? Ele, não, porque eu tomo hormônio, assim, assado. E ele gravou uma voz dele, ele fez assim, ele fez
um diário de gravação de voz de acordo com os meses de testosterona que ele tomava. Então, a primeira vez que ele tomou testosterona, ele tinha uma voz, eu fulano de tal, tomei testosterona a primeira vez. Aí no segundo mês, a voz alterando, que nem adolescência mesmo. Cara, com 6 meses, ele com a voz grossa, com a voz grave, eu falei, caramba. É isso. Eu vejo as fotos, aí ele começou a mostrar, ele falou, aqui eu já fiz a cirurgia, já fiz a mastectomia e tal. Cara, aquilo, e aquilo eu fui pesquisando aquilo sigilosamente durante 6 meses. Então imagina aquilo borbulhando dentro de mim. Falei para alguns amigos e não tinha coragem de falar para os meus pais. E aí o meu psicólogo, e aí o que aconteceu? Né? A partir do momento que eu descobri o que era, eu resolvi buscar terapia. Até então, os meus pais me colocavam, eu desde os 5 anos de idade, fazendo terapia, porque meus pais me colocaram na terapia. Mas colocaram por a questão da transexualidade ou pela mediunidade? Por tudo. Por tudo. Porque tem gente que procura psicólogo por causa da mediunidade. Por tudo. Foi um combo. Eu entrei na terapia por causa da questão que eu apresentava de ser um menino. Porque a mediunidade, meu pai meio que levou numa boa. Meu pai lia muito Chico Xavier. Apesar de meu pai se tornar kardecista depois de mim. Eu entrei pro Kardec, fiz os levou a 3 família anos, inteira. E aí levei a família inteira. Quer dizer, a família inteira não, porque só meu pai. Sim. Só levei meu pai. Sua mãe não foi. Não, minha mãe Sua só mãe é fez católica pão. até hoje. Até hoje. Minha mãe fez pão. Ela ia fazer pão. ela ajudava na mão de obra do mão pão, de obra só do isso. pão. Ela fazia caridade. Que não é uma tem coisa, um trabalho. Exatamente. E aí foi uma descoberta assim, quando eu decidi fazer terapia, e aí eu fui discutindo esses casos essas situações com o meu terapeuta, ele falou assim, bom, precisamos conversar com seus pais, porque se você quer tomar as atitudes que você tem que tomar, você tem que pelo menos comunicar. E eu precisava da ajuda deles. Eu falei, só que eu tenho medo de falar. Ele tem um filme muito legal que você pode mostrar para seus pais, que chama Minha Vida em Cor-de-Rosa. É um filme francês, que conta a história de uma menina trans. É um menininho que se sente menina e ele começa a apresentar essas características desde muito cedo. Só que os pais sempre lutando contra. Mas é um filme muito bonitinho. Você pode apresentar, você pode mostrar para eles que eles vão entender. Eu falei, beleza. Sessão de cinema lá em casa, juntei todo mundo. Gente, eu preciso conversar com vocês. Juntei meu pai, minha mãe, minha irmã e minha avó paterna que morava comigo. A avó paterna era do chá ou era Não, benzedeira? Era benzedeira. A benzedeira. A do chá já tinha falecido. A do chá faleceu em 96. E juntei todo mundo na sala. A do chá que te deu tanto chá de coragem não acompanhou esse momento. Não acompanhou. Com certeza acompanhou. Sim, do outro lado. Esteve do outro lado. Me encontrei com ela algumas vezes. E aí. provavelmente, se fosse nesse momento, ela teria te dado um chazão de com coragem. Certeza. Ela ia ter me dado 1 litro de chá de corageira, né? E deu, né? Deve ter dado lá uns chazinhos de corageira dela. Que hoje na espiritualidade, pelo menos a última vez que eu encontrei ela em sonho, ela trabalhava em sala de passe. Legal. De câmara de edificação. Isso é para uma outra conversa, né? E aí, juntei todo mundo na sala. Bom, preciso mostrar um filme para vocês. 1, 2, 3 e já. Assistimos o filme, terminou o filme, minha mãe começou a chorar. Porque a mãe da criança no filme era muito a minha mãe. A minha mãe, ela tentou a todo custo, porque na cabeça dela e na cabeça de muita gente até hoje, o que acontece? Não, se a gente influenciar a criança ou influenciar essa pessoa para ela ser extremamente feminina, né, no meu caso, ou extremamente masculina, no caso de uma mulher trans, né, ela pode virar o jogo, ela pode, quem sabe ela pode gostar, né? Quem sabe? Se eu der boneca, quem sabe ela gosta. E a minha mãe fazia isso, ela me dava boneca, ela me dava roupa de menina, ela fazia complô com as amigas dela do bairro para me dar presentes. Então eu já sabia o que eu ia ganhar de presente de aniversário. Cara, eu ganhava sutiã, eu ganhava calcinha, eu ganhava boneca. E a minha irmã lá. Sua irmã fazia 2 aniversários por ano. A minha irmã só vem, né? E eu pegava, eu fazia isso, cara. Eu recebia obrigado e dava um presente pra minha irmã. Ai, você não vai abrir? Que desfeita. Eu falei, cara, não vou abrir. Eu não quero. Era traumatizante, assim. Era traumático demais abrir presente das amigas da minha mãe. E aí, quando a minha mãe vê o filme, ela começa a chorar. Porque ela entendeu.
E ela começa a pedir desculpa, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu falei, mãe, eu não tô aqui pra você pedir perdão, eu tô aqui pra dizer o que a gente vai fazer daqui pra frente. Porque eu realmente entendi o que eu sou. E aí meu pai falou assim, tá, e como que eu vou te chamar daqui pra frente? Foi assim, na sala. Teu pai extremamente Cara, meu pai é prático, né? Meu pai é prático. Tá, então, como que vai ser seu nome? Eu falei, pai, meu nome sempre foi Eric. Eu sempre me apresentei para as pessoas como Eric. Então daqui pra frente vai ser Eric. Eu vou conversar com os meus irmãos. Meu pai tem 3 irmãos. Eu vou conversar com os irmãos da sua mãe. Minha mãe tem 4 irmãos. E aí, nisso, e o meu psicólogo me ajudando ali, falando, ó, você está preparado para perder pessoas? Porque pode acontecer. Acontece muito. E demais. Eu costumo dizer nas minhas palestras que o preconceito contra a pessoa LGBT, ele é um dos piores preconceitos, porque quando você sofre preconceito racial, se você é de uma família, você é preto, você é de uma família preta, ou mesmo não sendo preto, mas sendo adotado e etc e tal, se você é preto e você sofre preconceito racial fora de casa, na hora que você volta pra casa, você tem um ninho. Você tem um ninho. Vem aqui, vamos lá, vamos chorar junto, vamos esbravejar junto, vamos lutar contra isso, juntos. Quando você é LGBT, você não tem isso. A maioria, a 99% das pessoas não tem isso. Na hora que volta pra casa, se não é pior, é igual. Acaba formando uma rede de apoio com amigos, sim, né? Sim. Por isso que você vê muito... se você vê aquele filme, aquela série Pose, que aliás foi uma das poucas séries que eu tive paciência pra assistir, né? Paciência de Filho de Oxóssi. É uma série maravilhosa, que ela conta a história do surgimento do movimento Vogue nos Estados Unidos, né? No final dos anos 70, início da década de 80, em Nova York, as casas que eles falam, né? Tem a casa extravaganza, a casa não sei o quê. O que eram as casas? Que elas lutavam entre si num baile. Então elas se montavam inteiras e aí dançavam e faziam o baile. São Vogue. drag queens? São mulheres trans, homens trans, lésbicas, gays, travestis, drag queens. Eram pessoas que estavam à margem da sociedade, que eram expulsas de casa, e essas travestis, essas mulheres trans tinham essas casas, que eram casas que elas acolhiam essas pessoas, muitas delas... Que aliás existem casas assim em São Paulo, sim, sempre bom falar. Sim, a Casa NEM, tem a Casa 1, aqui em São Paulo, que abrigam pessoas trans, que é muito bacana o trabalho delas, mas existem também casas de cafetinas que abrigam mulheres trans e travestis para prostituição, mas que acabam sendo a família dessas mulheres, dessas pessoas, né? E é por isso que a gente fala, né, que família é aquele núcleo que você vai se encontrar, né? A família consanguínea, ela pode ser uma família boa, mas ela pode ser uma família muito ruim para a pessoa. Você falou da série, você falou desse filme, né? E aí, pô, você é um cara que você é militante, eu tenho você como referência e sabe que eu pergunto muita coisa. Eu sei que, assim, eu desde pequeno, eu não lembro de, mesmo mais novo, eu nunca fui aquele cara de ficar fazendo piadinha sobre sexualidade de ninguém. Uhum. Até mesmo porque eu lembro na minha escola que tinha um menino que ele era gay, e ele era gay assumido, e ele tinha que no intervalo ficar no nosso intervalo, que não era mais recreio, já era ensino médio, ele tinha que ficar na diretoria. E ele comia na diretoria, porque se ele ficasse no pátio, ele sofria várias agressões de vários aspectos, até agressões físicas ele chegou a sofrer, e aí ele comia na diretoria sozinho. E eu era um dos únicos caras que de vez em quando pegava o meu lanche e ia lá comer com ele. É muito louco isso. E eu não lembro de novo ter essa questão de nossa, aquele ali é gay, não fala com ele. Eu sempre fui muito tranquilo com isso. E aí eu ia te falar isso. Uma das memórias primeiras que eu lembro disso é eu em casa assistindo o Priscila, Rainha do Deserto. Sim. Porque meu pai assistia esse filme, meu pai gosta desse filme até hoje. Uhum. Então eu tenho essa memória de assistir com o meu pai, assistir com o meu avô e tal. Sim. Esse filme tem uma representação legal ou ele é muito estereotipado? O que você acha desse filme? Ele tem uma representação bem bacana, né? E uma representação para a época que ele foi feito muito legal. É lógico que sempre vai carregar o tipo de preconceito que a época vive, né?
Assim como tem um filme maravilhoso que é A Gaiola das Loucas. Eu amo esse filme. Eu cheguei a assistir, mas Cara, eu... E tem um filme que é o Gaiola das Loucas francês, que é o original, que são 2 filmes. Eu lembro dos meus pais assistindo Gaiola das Loucas e chorando de rir na sala. E era uma referência que eu meio tinha. É engraçado isso, Pra né? você ter uma ideia, se falando de referência, sabe o que eu ouvia? Eu sou uma alma velha, né? Sempre gostei, Somos, né? Sempre gostei de Glenn Miller, de Elvis Presley, de Frank Sinatra e tal. Mas quando eu era pequeno, eu gostava do Ney Matogrosso. Porque era aquilo, cara. Era um ser. É que o Ney não é trans, né? Não, Ele o Ney é... é gay. Ele é gay, Mas ele é performático, né? performático. Ele é performático. Não e a é um figura- andrógeno. Não. A figura que ele performa pode ser considerada andrógena dependendo do que ele tá performando ali. Mas ele era uma coisa muito assim, na minha cabeça de criança, né? Eu olhava para aquilo e falava, uau, aquilo passa, né? O Fred Mercury também performático, né? Amo o Fred Mercury de paixão, cara. Foi um dos cantores que também marcou muito. E é engraçado, né, cara? Olha como são as coisas. O Fred Mercury é um cara extremamente homossexual, extremamente, né? Lógico que ele tinha as ressalvas dele, que ele não podia, sabe, abertamente falar isso para a sociedade na época dele, mas você via ele e beleza, né? E as pessoas do rock and roll da época, não, e assim, teve o show do Queen no Rock in Rio agora, recentemente, com o Adam Lambert, Adam Lambert, é ele? Agora eu não vou lembrar o sobrenome, mas deve ser Adam Lambert, que é extremamente afeminado. Que é o cara que tá no lugar dele. É o cara... E canta pra cacete o Nossa cara. senhora. Pô, eu assisti. E assim, ele está no Queen, né? É por isso que o Brian May faz questão de falar Queen mais Adam Lambert. Porque não é, o Queen é aquela formação. E Sim. o Adam Lambert está participando do Queen. E o pessoal falando, que absurdo, olha que viado. Gente, o Freddie Mercury era gay e era estereotipado também, cara. Então, O próprio Elton John, que tem muita Sim. gente que não tem a mínima ideia que ele era gay. Não. E assim, vários outros caras que são tão importantes quanto, né? Ainda é uma coisa muito superficial, né? Mas agora que a gente já falou disso, eu queria falar um pouco da espiritualidade. Como que você chega na Umbanda? Ou melhor, eu vou fazer uma outra pergunta, que eu sempre faço no Saravá, que é a seguinte. Quando que você se torna umbandista mesmo? Porque às vezes não é na primeira visita. Quando você olhou e falou, cara, eu sou da Macumba. quando eu comecei, quando eu fui morar com a Bárbara. A Bárbara já era macumbeira. Sim. A Bárbara tem cara, né? A Bárbara tem Bárbara cara de sempre, macumbeira, tem. Sempre. A Bárbara sempre. Cantar curimba em casa, a Bárbara tem. O ex-marido da Bárbara, ele recebia as entidades dele na casa dela, né? E tanto é que quando eu me tornei macumbeiro, foi exatamente quando ela se separou dele. E aí a gente Você conheceu a Bárbara kardecistinha ainda ou não? A Bárbara? Eu era kardecista. Você era kardecista quando conheceu a Bárbara? Total, Kardequinho. Não sabia não, disso. E foi uma situação bem engraçada. A Umbanda apareceu pra mim a primeira vez quando eu trabalhava na Intralinks, que era uma empresa americana, e a Silvia, que era a secretária do Jorge, que era um dos sócios, né? Ela é mãe de santo. Que foi minha primeira mãe de santo, que eu fui pro terreiro dela, fiquei pouco tempo lá, depois fui para outro terreiro, depois vim para cá. A Silvia, ela trabalhava lá, tal, a gente tava fazendo, e cara, nessa época, aí eu já tinha essa questão da clareaudiência, já trabalhava no Kardec há milênios lá, já tava trabalhando, e aí eu comecei a ouvir Oxóssi. Do nada. Do nada, na cabeça. Oxóssi, vinha Oxóssi. Oxóssi. E eu lá trabalhando, eu, caceta, o que é Oxóssi? Aí Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Sabia que tinha a ver com banda. Como eu sabia que tinha a ver com banda, fui perguntar. Bati na salinha dela. Oi, Silvia, tudo bem? Então, Silvia, o que é Oxóssi? Aí ela começou a rir. Nesse tempo a tua mediunidade já tinha voltado ou ainda não? Eu já estava trabalhando, né? Eu já trabalhava no centro espírita, já trabalhava. mas aquelas mediunidades de ver, de ouvir... Cessaram. Tá. Porque eu comecei a trabalhar. Tá. Eu trabalhava já há milênios. Eu dava preleção, dava passe, trabalhava na mesa. Já era praticamente o Chiquinho de Valinhos. É, o Chico de Valinhos. Chiquinho de Valinhos. E aí eu
Silvia, me ajuda aqui. O que é Oxóssi? Ela deu risada e falou, por quê? Eu falei, porque eu ouço essa palavra o tempo inteiro. Ela falou, seu Oxóssi é um orixá. Provavelmente você é filho de Oxóssi. E nisso a gente pensa no outro lado, né? É. O Herê falando todos os dias. O Preto Velho falando assim, Pedrinho, você já foi lá falar Oxóssi na cabeça do Eric? É. Ah, não, tô indo lá. Ele lá, Oxóssi. Mas era mais ou menos isso. O Pedrinho, eu conheci o Pedrinho. Que coisa de Herê isso. Não, e eu devo ter conhecido o Pedrinho quando era pequeno. Porque o Pedrinho que me ensinou a cutucar o nariz. Atrás do sofá da casa da minha avó. Eu lembro dessa cena. Alguma criança me chamando pra trás do sofá. Vem cá. Aí eu fui, pequenininho. Aí me ensinou a cutucar o nariz e a comer o tatu ainda. Eu Olha falei, que delícia, hein? Ah. É porque é verde, é de Oxóssi. É. Eu falava, não, cara. Aí, graças a Deus, né? Essa fase passa. Ainda bem. E aí, ela falou assim, não, provavelmente você deve ser filho de Oxóssi e tal. Se você tiver curiosidade, vai lá, tá, conversa. Ela atendia na casa dela ainda, era bem simples e tal. Beleza, mas não... Aí comecei a namorar a Bárbara, o Rafa nasceu. E como eu mudei pra casa dela, ela morava com o ex-marido na casa, ele saiu de casa. Como eu fui morar lá, ela falou assim, eu quero fazer uma limpeza aqui na casa. E chamou um amigo dela, que trabalhava, e falou, Mário, eu queria que você fizesse uma limpeza aqui em casa, tal, beleza. Então, dia tal, você compra isso, compra aquilo, compra uísque, compra charuto, compra isso, não sei o quê. Eu falei, pra que isso? Ela, não, compra, vai no supermercado e compra. Aí eu fui lá, comprei tudo. Já te deu a receita pra fazer uma macumba. Exatamente. Comprei e tal, só que eu, literalmente, com medo. Aí eu assim... Literalmente Kardequinho já pegou e falou, não, mas na questão 522, nós não devemos acender velas em casa. Exatamente. Aí beleza. Aí ele falou, bom, aí ele explicou mais ou menos o que ele ia fazer. Ele falou, olha, eu vou receber algumas entidades aqui, eu vou começar pelo caboclo, depois eu vou trazer o Herê, depois eu vou trazer o Preto Velho, depois eu vou trazer, por último, o Exu. E aí eu fecho a gira com o Exu e tal, não sei o que. Beleza. E eu nunca tinha visto um caboclo chegar. Praticamente ele fez pra você um workshop de Umbanda. Workshop de Umbanda. Falou, hoje vamos te mostrar o que é Umbanda. Exatamente. Eu nunca tinha visto um caboclo chegar em terra. Eu tava atrás dele. Quase chegou junto. Não, eu quase morri, eu quase subi. Quando ele chegou, eu quase subi. Porque eu quase infartei. Eu tava lá quietinho e ele falou assim, ó, toma aqui, ó. Canta esse ponto aqui, deu um papelzinho e a Bárbara já sabia. Aí a Bárbara falou assim, ó, eu vou cantando, você vai me acompanhando. Só repete o que eu vou falando. E a Bárbara cantando, tal, não sei o que lá, e eu lá. Cara, ele veio e deu um belo de um brado, assim, pá, e bateu no peito, eu dei 3 passos pra trás, comecei a tremer. Eu tremia. E aí o caboclo veio e limpou, não sei o que lá. E a Bárbara já tomando uma consulta. Não, nessa hora já... Cambonando, porque ela cambonava, né? Ela, isso aqui, já anotando tudo que tinha que fazer, o caboclo passando pra ela, e faz isso, faz aquilo. Beleza, aí chega o Preto Velho, aí chega o Herê. Aí eu olhando aquela pessoa adulta, recebeu um Herê, eu assim... Aí ele, tio, você não tá acreditando, né? Não sei o que lá. Beleza, fez isso aqui. Aí ele deu banho de guaraná pra dar pros cachorros, não sei o que, beleza. Aí chega o Exu dele. Seu Tranca-Rua das Almas. Nunca vou esquecer. Cara, na hora que o Exu dele chegou, eu tremia. Eu falei, cara, eu tava morrendo de medo. Aí ele chegou bem na minha cara. Você tá cagando nas calças, né? Aí eu assim... Como é sucinto, né? Eu assim, um pouco. Um pouquinho. Estou de fraldas no momento. E eu morrendo de medo. Aí ele falou assim, você não acredita? Eu falei assim, não, eu acredito. Eu acredito. Porque eu trabalho com isso. E aí ele começou a conversar comigo. Ele falou, olha, eu vou te provar. Aí ele pegou, ele tava tomando Old Eight, eu lembro até hoje. Um uísque maravilhoso, aliás. Aí ele pegou, deu um puta de um gole, assim, blá, blá, blá. Aí ele pegou, toma. Aí eu lá, né? Você falando, eu não gosto de Old Eight. Nossa. Cara, eu juro por Deus, eu tô te chamando de cara, mas você é meu pai de santo, gente. Pode chamar de cara. Muita mania de falar gíria. Eu tomei aquilo, tinha gosto de água. Aí ele falou assim, agora você acredita, né? Eu falei,
sem mais comentários. Fica essa dica aí pra Ludmilla, né? Ludmilla, Jesus transformou água em vinho, mas só tranca-ruas transforma o uísque em água de volta. Né? Então, se você quiser, se tiver faltando água na sua casa, isso, fala com o seu tranca-ruas aí que ele vai te transformar o uísque em água. E aí eu falei, bom, beleza. Aí terminou. Aí ele falou assim, tem alguma coisa enterrada no jardim. Aí eu assim, ai caramba, o cara enterrou alguma coisa no jardim, não sei. Aí a Bárbara foi lá, ele cavou e, cara, tinha uma xícara enterrada no jardim com uma foto da Bárbara e dele. Caramba! Ele fez alguma coisa, o ex-marido dela tinha feito alguma coisa, ele pegou, quebrou a xícara, tacou fogo na foto, fez um monte de coisa lá, fez o trabalho dele e sumiu. Aí mandou a gente fazer algumas coisas, falou pra gente pegar e fazer uma naquele momento que ele subiu, você já pegou uma guia verde, botou no pescoço, falou, sou eu, é eu. Aí, a partir desse momento, eu comecei a frequentar. A Bárbara falou assim, vamos no centro hoje? Vamos. Aí a gente começou a frequentar terreiro de Umbanda. Aí toma consulta com Preto Velho, toma consulta com isso, toma consulta com aquilo, caboclo, Exu, eu ainda tinha um pouquinho de medo, mas eu ia de vez em quando. A gente começou a frequentar um centro, um terreiro que tinha lá perto, lá no bairro do Taquaral. E aí um dia a gente tava, e aí eu comecei a frequentar muito terreiro. Comecei a adorar frequentar terreiro. E frequentava, e ia fazer os trabalhos, e fazia assim. Gostou da macumba, gostei isso. Gostei. Parei. Gente, fala, quando a mosquinha pica, não tem jeito. Uma mosquinha picou, já era. Parei de ir no Kardec e... Perdemos um grande padeiro. Perdemos um pãozinho de quarta-feira. O pãozinho de quarta-feira. Parei de ir no Kardec também porque eu já tinha me mudado para Campinas e eu falava... Ah, não, Campinas, Valinhos, cara, Valinhos era 10 minutos da minha casa. Eu falava assim, não, Valinhos é muito longe, eu tô com preguiça, hoje eu venho pra São Paulo, toda segunda-feira e algumas Esse pai de santo deve me odiar hoje, né? Pô, saiu daqui que demorava 10 minutos. Né? Aí eu comecei a frequentar, e aí uma vez a gente tava num jantar de amigos, e uma amiga nossa falou assim, porque minha mãe tem um terreiro. A gente, o quê? Sua mãe? Eu nunca ia imaginar que a mãe dela tinha um terreiro. Nessa hora a Bárbara já pega um bloquinho e fala, vou cambonar de novo. Com certeza. E aí ela pegou e falou assim, eu quero ir. Quero conhecer esse terreiro da sua mãe. Onde é? Em Louveira, vamos lá. Tal. Do lado de Campinas. Do lado de Campinas. Mas era um pouquinho mais longe. Era 20, 40 minutos de... Isso que eu ia falar. A gente já começou a afastar. A gente começou a ir, né, a aumentar o elástico ali. Chegamos lá no terreiro, eu lá sentadinho. Aí veio o seu Zé Pilintra, que o terreiro era do seu Zé Pilintra. O seu Zé Pilintra veio, dançou, não sei o que lá. Olhou pra mim e fez assim. E eu sempre fui muito medrosão, sabe? Ai meu Deus do céu, a entidade me chamou. Que tá acontecendo? Aí ele, por favor, vem aqui. Aí a Cambone dele falou assim, entra aqui, o seu Zé quer falar com você. E primeiro dia que a gente tava no terreiro, ele falou assim, amanhã, segunda-feira que vem, você vai vestir branco e vai começar a tocar corimba. E eu sempre fui músico, né? Sempre fui muito autodidata. Falei, beleza. Comecei a tocar corimba lá. E eu lá, tocando os pontos, cantando, não sei o que. Só que eu fui autodidata da corimba. Eu nunca estudei Barra Mares, todos os nomes de toques, eu não sei. Só fui tocando. E aí um dia, numa gira de Exu, eu tava lá. E o que eu pensava? Como eu era Kardec? Eu era Kardec. Já domino tudo isso. Eu era Kardecinho e eu não pra mim, não tinha ligação entre um médium kardecista e um médium de Umbanda. Então eu achava que eu não tinha entidades, né? Eu era trabalhador da casa da Seara Espírita de Valinhos. Então, se eu quisesse, nunca que alguém ficou, né? Tupaíba. Pra ajudar, né? Era só Oxóssi. Era só Oxóssi e era uma vez só. Fui pro Gira, comecei a tocar, comecei a passar mal. E comecei a ficar meio branco, assim, parede, assim, suar frio. Aí a Cambone, de um dos Exus que tava, lembro do seu Cachoeira, que tava na minha frente, falou, passa, já acabou o atendimento, passa com o Exu que tá livre. E era o Exu que a Bárbara cambonava, que era o seu Sete Caveiras. A Bárbara já entrou junto comigo. Eu entrei como
Corimba, né? Eu entrei como Ogã. Ela já comprou na Calunga um bloquinho, uma caneta e falou, é aqui que eu me vi. Ela já tinha o bloquinho e a já caneta. Tinha, ela cara. Já dava na bolsa. Ela já levava na bolsa. Na pequena bolsa dela já tinha o bloquinho e caneta de Cambone. E ela cammonava o seu Sete Caveiras. Fui conversar. Falei, seu Sete Caveiras, estou passando mal. Por favor, o senhor me limpa, deve ter alguma coisa. Ele, não vou te limpar. Quem vai te limpar é o seu Exu. Pôs a mão na minha testa e veio o seu tranca-ruas. Só que ele foi sua primeira incorporação? Foi minha primeira incorporação. Caramba. Veio o seu tranca-ruas. Boa noite, quero um charuto, não sei o que. Começou a falar. Já virou pra Bárbara com o bloquinho, já deu bom trabalho. Não, ele falou, ó, eu quero isso, fazer um banho pro menino, não sei o que, tá. E a mãe de santo olhou e falou assim, que negócio é esse, você incorporar, chegando no meu centro? Aí ele subiu, ela veio e falou assim, olha, isso é Egum, não é seu Exu, você toma cuidado, não vai mais incorporar aqui. Não deixa ele tá certo, sim, é realmente um Egum, mas não tem problema. Ela falou, não, isso não é seu Exu, isso não sei o que lá, não sei o que. Eu falei, mas eu queria explicações, eu queria entender, como bom kardequinho, eu quero entender o que aconteceu. Não, você é o Ogã e acabou. E aí ficou por isso. Aí a gente meio que foi meio se distanciando do centro, porque ela não me dava essas explicações que eu queria, e a gente acabou saindo desse centro. O pai pequeno de lá saiu, fez um centro, fez o bloquinho da barba, ele fez um terreiro, isso é mal de Kardec, né, chamar terreiro de centro. Centro. Ele fez um terreiro dele, a gente saiu de lá. Mas eu gosto de saber da nomenclatura centro, eu ainda falo, vou pro centro hoje. A gente sempre fala. E aí a gente acabou indo pra esse terreiro desse pai de santo. E aí a gente teve um desentendimento filosófico amigável. E aí a gente saiu de lá. Você recebeu a bênção, né? Recebi, mas lá eu trabalhei bastante com as minhas entidades. Algumas delas não deram nome lá, algumas delas não riscavam ponto lá, vieram riscar ponto só aqui, que é o caso do meu baiano. O seu tranca-ruas, ele era o único que sempre veio, e aí eu lembro que lá começou um tal de, porque eu sou tranca-ruas, Aí ele falou assim, eu quero só falar uma coisa. Eu sou o tranca-ruas das 7 encruzilhadas. E aí foi aí que ele falou. Eu sou o tranca-ruas das 7 encruzilhadas. Eu não sou o tranca-ruas das almas. Então eu não tenho nada a ver com as almas. Eu sou das encruzilhadas. Foi aí que ele falou. E aí, algumas entidades lá... Foi um para de encher meu saco. Exatamente. Bonitinho. Uhum. Né? E aí, algumas entidades lá davam outros nomes. E aqui elas foram dar os nomes reais delas. Né? E acabei descobrindo a questão... Eu tenho um caboclo de trabalho, que é o seu Águia, que sempre vinha. E aqui eu descobri que o meu caboclo, o chefe de coroa, é o seu Tupaíba. Então, assim... Que é o caboclo de Oxóssi. Oxóssi. Então, enfim, assim, aqui foi um lugar, cara, por que a gente se encontrou aqui? Porque aqui as respostas estão aqui. A gente não foi tolhido de buscar respostas. Pelo contrário, a gente é incentivado o tempo todo. A procurar. Aqui é o lugar que eu me sinto bem, por quê? Porque aqui eu sou incentivado a estudar. E aqui eu tenho que estudar para aprender mais, e eu gosto de estudar para aprender mais. E quanto mais eu estudar, mais eu vou estar inteirado, mais eu vou estar próximo das minhas entidades. Aqui é um lugar que eu me achei por conta disso e por conta da questão de receber a diversidade como qualquer outro assunto, qualquer outra, como uma cor de naturalidade, olho. Né? Uma naturalidade. Eu sou gay, eu sou trans, eu tenho olho azul, eu tenho olho verde. Tipo, ok, é tão normal quanto... Pega a vassoura e vamos passar no terreiro. Vai lavar o banheiro, exatamente. É legal você falar isso de aqui, né? Só para todo mundo entender, nós estamos falando aqui porque essa temporada, e eu tô muito feliz com isso, porque o Saravá tá sendo gravado dentro do Templo de Umbanda Divina Luz, né? Numa sala que a gente tem aqui, uma sala de passe, e aí a gente tem uma parte da sala de passe que a gente montou o estúdio. E eu tô muito feliz, vou ser bem sincero, porque eu me sinto mais em casa do que todas as outras temporadas. Com certeza. Porque, a gente tá dentro do terreiro, tem várias coisas acontecendo, a energia é outra coisa, e o Saravá tem isso. Todas as temporadas, a gente gravou o primeiro episódio antes do episódio de estreia. Sim. Então, a estreia do Saravá já aconteceu para vocês, mas o Eric tá sendo o primeiro a ser gravado. Então,
eu fico muito alegre de estar gravando com você, Eric, porque saiba que eu tenho um orgulho danado de você ser meu filho de santo, de ter essa confiança em mim. E aqui, nesse lugar aqui, para mim, muito sagrado, para você também, o Divina Luz. Então, muito legal você estar aqui pra gente inaugurar desse jeito esse Saravá. E tô honrado demais. Então vamos começar os nossos quadros. A primeira coisa que nós vamos fazer, você vai tirar uma bolinha daí. Para você entender, todas essas bolinhas que estão aqui é uma pergunta de alguém que já passou pelo Saravá. Ah, que legal. Que, aliás, quando você acabar, depois no off, você vai passar uma pergunta para Priscila ou pro Cello, que eles vão anotar, e aí a próxima pessoa pode pegar a sua bolinha. Show de bola. Então escolhe aí uma bolinha. Show de bolinhas. Pega a bolinha verde. Tava na cara, né? Vamos lá. Deixa aqui que eu vou fazer pra você, pra ver. Foca no rosto do Eric agora. Vou até tirar o óculos. Aí pegou uma pergunta de alguém de Oxóssi. A pergunta do pai Abel de Oxóssi, que aliás nos deu aquele Oxóssi que tá ali atrás no nosso congá. Pelo que você deixaria a sua religião? Pelo quê? O que aconteceria que faria você abandonar a sua religião? Nossa. Hoje em dia, nada. Eu abandono lugares, né? Eu abandono lugares que eu não sou bem-vindo. Mas, cara, hoje acho que nada faria eu abandonar. O que faria você abandonar um lugar, então? Injustiça, preconceito e falta de respostas. Foi exatamente o que aconteceu. O que fez você sair? Nunca sofri preconceito, isso eu tenho que admitir. Mas injustiças e falta de respostas eu acho que me faria abandonar. Legal. Tira mais uma, então. Foi muito curtinha, a gente tira duas. Tirar da minha mãe, Iemanjá. Iemanjá. E agora a gente falou de um orixá importante, né? Sim. Iemanjá é maravilhosa, mãe de todos e de tudo. Eu gosto mais de Iemanjá do que de Xangô, então... Uma pergunta da Iá Roseli de Oxum, que é uma Iá de Candomblé que veio, a Rose, uma querida, e ela perguntou o seguinte: o que é mais importante, o abrilhantado de um orixá ou um abraço de um preto velho? O que seria um abrilhantado? Eu acredito que o glamour do orixá. Um abraço de preto velho, mas não tem glamour na Umbanda. Existe trabalho. É? Em 2, 3 palavras, o que é Oxóssi pra você? Não tem abrilhantamento em Oxóssi? Não. Quando você imagina Oxóssi? Tem... Puta, qual é a palavra que eu pensei agora? Não seria determinação, é mais do que isso, é uma obstinação. 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 Tipo, interessante. É aquilo que o Oxóssi é o guerreiro de uma flecha só. Ele vai jogar na hora que ele não vai dar o tiro na orelha do Trump, entendeu? Ele não vai errar, né? Ele não vai errar. Ele vai até o final. Eu sou assim. Meticuloso, né? Eu acho que é isso. Você sabe que às vezes as pessoas falam assim, nossa, o cinema é a 7ª arte, né? E muita gente fala, o cinema é a 7ª arte. E as pessoas não sabem quais são as 7 artes. Você sabe que a primeira arte que o ser humano existe é a caça. A caça é a primeira arte. A caça é tido como uma arte. Todos os deuses, em todas as mitologias, deuses que são associados às artes, sempre usam um arco e flecha. Sim. Porque caçar é uma arte. Você não consegue caçar como uma profissão. Sim. O ato de caçar tem que ser um ato que você se dedica como um todo, como uma arte. Então, por isso que o Oxóssi flerta muito com a questão do lado artístico. Por isso que você vê assim, todos os filhos de Oxóssi adoram o lado artístico. A gente falou do Ney Matogrosso. O Ney Matogrosso é um filho de Oxóssi. E não só ele, várias pessoas que são filhos de Oxóssi que têm essa ligação com as artes.
né? Então, ele está conectado a isso e a caça é essa primeira arte. Não sabia. Né? É uma arte mais antiga do que a pintura. Sim. Né? Porque quando os homens já faziam a pintura rupestre, eles já retratavam a caça. Então a caça é a primeira arte que o ser humano aprende. Interessante, né? Interessantíssimo. Agora nós temos as bolinhas pretas e vermelhas. Que são perguntas de Exu? Não. Mas são as perguntas polêmicas. Pra gente falar sobre aquilo que as pessoas às vezes não gostam de falar. E fique tranquilo. Eu só falo sobre coisa polêmica, né? E fique tranquilo para responder o que você quiser. Tá. Não tenha medo. E a gente também não corta. Tá. Tan, tan, tan. Já é polêmico já. Pai de santo que vive para o terreiro tem que ter salário? Tem. Se ele vive para o terreiro, por quê? Porque ele precisa comer. Ele precisa de subsistência. E eu acho assim, eu vejo pelo trabalho que você e a mãe Priscila dedicam aqui, né? E outros filhos de santo também, o Cello, não porque ele é meu padrinho. Só para deixar claro que eu não tenho salário. Sim, eu sei. Eu não Nem tenho você nem a salário. mãe Priscila. Aqui Mas eu é vejo- voluntário. Eu vejo pelo tanto de trabalho que dá um centro, um terreiro. Eu lembro que um amigo meu me ligou e falou assim, nossa, sonhei com você. Eu falei, que legal, o que você sonhou? Sonhei que você montou um terreiro. Eu falei, você tá Nossa. louco, você pode dessonhar isso aí. Eu não quero essa responsabilidade pra mim, que é muita responsabilidade. É muita responsabilidade porque você não lida só com a espiritualidade. Porque lidar só com a espiritualidade É o mais fácil. é o mais fácil, cara. Você lida com um monte de gente. Cada cabeça é uma sentença. É uma frase que eu tenho usado muito. Fala assim, tem alguém que você não gosta no mundo? Você já me perguntou. Seu inimigo? Aham. Aí, tem, então. Fala pra essa pessoa montar um terreiro. É a melhor dica que você pode dar. Quer trazer um problema pra vida dela? Manda ela montar um terreiro. É muito... Bom, e agora, Eric, já que nós estamos falando de polêmica, nós vamos pro quadro, que é um dos quadros que eu mais gosto, que é o de botar fogo. Bora. Então- Como bom filho de Xangô. É lógico, né? O fogo queima, o fogo purifica. Você vai escrever nesse papel o que você gostaria de queimar da nossa religião, da nossa existência, o que não tem mais lugar. E aí pode colocar o que quiser. Mãe Priscila, pode me passar o álcool, por favor? Muitas coisas. Mãe Priscila é nossa ajudante. É a Ellen Ganzaroli do Saravá. Enquanto você escreve, eu vou acendendo. Com o oferecimento de álcool e gel. De álcool Zulu. Muito O bem. que você colocou? Eu coloquei soberba e ego. Por que a gente tem que queimar isso? Porque é o que afasta os filhos de santo do trabalho. Afasta o filho de santo da caridade. E quando acontece isso, você vê isso acontecendo... Vamos queimando. Aí que começa o filho de santo, o filho, o pai, qualquer pessoa que esteja na casa, pai, a mãe, o filho, quem começa a mexer com soberba e ego, começa a deixar se levar pela soberba e ego, eles acabam atravessando os atendimentos, começam a atravessar a hierarquia, e aí começa um monte de o ser humano toma conta, sabe? O podrezinho A vaidade é do um ser inimigo, humano. né? lado podre do Acaba ser dando um pano pra fascinação, né? Que beira a loucura, né? Sim, sim. Não foram poucas pessoas ao longo do tempo que deixou a loucura levar a sua espiritualidade e começou pelo ego, né? Começou pela vaidade, Sim. começou pelos elogios. Né? A gente estava falando um pouco antes disso de como que às vezes a gente lida com as pessoas que quer tirar uma foto, que quer conversar, né? Isso massageia muito o nosso ego, né? Isso é um perigo constante nosso. Sim. Né? E eu acho que não que eu não seja vaidoso também, porque eu sou filho de Xangô, e filho de Xangô é vaidoso pra caramba. Mas eu continuo sempre do mesmo jeito que o Pedrinho ficava, Oxóssi pra você, eu fico, você tem que ser mais humilde, tem que ser, às vezes não consigo, mas eu acho que a gente não pode perder essa vontade de ser humilde sempre, porque senão a gente deixa se levar, né? Sim. É isso.
Eric, acho que tem muita mais coisa pra gente falar. Antes da gente encerrar, eu queria falar o seguinte. Como que a Umbanda vê a transexualidade? Se você fosse dar algumas dicas para algum dirigente que tem filhos trans, como que ele tem que lidar? O que você falaria sobre esse assunto para eles? Esse é o teu espaço para você falar. A transexualidade, ela é natural do ser humano, assim como a cor do olho. Não é espírito trocado que veio de nada disso, é bobagem. Pode até ser, mas se você for ver, você é transexual porque você fez alguma coisa na vida passada. Cara, todo mundo fez. Todo mundo. Meu amigo, se você está no planeta Terra, sinto lhe dizer. E ser transexual não é karma, né? As pessoas colocam como se fosse algo ruim, né? Não é isso. É difícil. É Eu difícil. vou te dizer que é difícil. Mas não seria ruim, não seria difícil se as outras pessoas encarassem com naturalidade. Se as pessoas encarassem as pessoas trans, se as pessoas encarassem qualquer pessoa. A Bárbara fala muito nisso, né? Porque ela trabalha no Centro de Referência LGBT de Campinas. E ela fala assim, aqui nós trabalhamos com a autoidentificação. Então se você chegar lá e falar assim, eu sou Pop, a girafa, ela vai te chamar de Pop e a girafa. Por mais fora do escopo de qualquer coisa que isso seja. Mas assim, se as pessoas não levassem isso como uma aberração, como uma coisa fora do comum, fora do normal, isso não seria um problema para ninguém, né? Então, quanto mais a gente tratar isso com naturalidade, dentro da religião, fora da religião, se você é pai ou mãe de santo, que você tenha um filho ou uma filha trans, isso é natural. E assim, fazer com que essa pessoa seja acolhida por todos os irmãos, e não precisa ser falado o tempo inteiro. Aqui ninguém... Cara, se bobear, tem gente que não sabe que eu sou trans, até hoje. Vão descobrir talvez nesse vídeo. Com certeza. Olá. Entre os médios mais novos, talvez não tenham a mínima ideia. Se no meio da gira o pessoal ficar assim, tipo... eu sou normal. Se alguém mudar o tratamento, você me avisa. Pode ter certeza. Você vai ficar o primeiro a ficar sabendo. Mas assim, não precisa expor isso. Tipo, uma coisa que a pessoa trans não gosta mesmo que você esteja falando com orgulho da pessoa, mesmo que você se sinta orgulhoso por ela ser trans, ninguém precisa saber. Então, tipo, eu tenho um amigo trans, nossa, meu amigo é trans, meu amigo é trans. Não, você não tem que falar. Porque parece que você tá expondo a pessoa como se fosse tipo um zoológico, exatamente, né? Exatamente. Não, é meu animalzinho de doméstico aqui, exatamente. Ele é trans, pra que isso, né, cara? Então, assim, como que um dirigente deve agir com naturalidade e com proteção? Proteja essa pessoa, ela precisa de proteção ainda. Porque a sociedade está aí, ela não é boazinha. E a sociedade também é o seu terreiro. Porque as pessoas estão ali e elas fazem parte da sociedade. A mesma sociedade que critica, a mesma sociedade que mata. O Brasil é o país que ainda mais mata pessoas transexuais no mundo. E é o país que mais consome pornografia trans no mundo. Então aí você vê aí dois extremos de um negócio de uma conta que não fecha, né? É uma hipocrisia muito grande. Então, proteja esses filhos, mas proteja com naturalidade, não com um excesso de proteção, tipo, transformar aquilo numa redoma, que aí vira circo, vira zoológico. Então, é isso. Bom, o último... Se precisar de qualquer dúvida, fale comigo também. Pode conversar, eu sou super acessível. Sim, a gente vai daqui a pouco passar as redes sociais do Eric, mas você sabe que você falando me surgiu aqui uma ideia muito interessante, para que quem sabe você pudesse montar uma rede de apoio para outros terreiros que têm esses casos, né? Sim. Para que os umbandistas que estão em outras casas se sintam acolhidos, né? Sim. Quem sabe a gente possa pensar em algo assim, e o que você puder usar, nosso espaço está sempre aberto para isso, para visibilidade. Tive uns insights aqui que é legal. Com certeza, vamos conversar sobre isso. Olha, aqui era para ter uma rosa branca. Então imagine que é uma rosa branca, né? Porque eu esqueci de comprar rosa branca. Mas não deixa de ser uma flor, né? O crisântemo é uma flor de Cosme Damião, uma flor de Beji. Amarelo, que é o Oxum também, então não tem problema. E esse é o último quadro que a gente faz, que você vai olhar para essa câmera e você vai oferecer essa flor para alguém. Para quem você vai oferecer essa flor?
para alguém que faça sentido para você na sua espiritualidade, em agradecimento, em mensagem, pode ser daqui, pode ser de lá, do seu jeito. Para quem que você entregaria essa flor? A flor, a rosa branca, né, é o símbolo do Caboclo das Sete Cruzadas, porque é o símbolo da Umbanda, que é o símbolo da espiritualidade. Para quem você agradeceria, para quem você entregaria essa flor? Só olhar para a câmera e abrir seu coração. Vó Páscoa, minha avó benzedeira, e vó Nelly, minha avó do chá de corageira. Eu acho que foram as duas mulheres fortes da minha família e que trazem a espiritualidade junto delas. Minha avó Páscoa, que morou a vida inteira com a gente, né? Assim que meu avô faleceu, eu tinha 2 anos de idade, minha avó sempre foi uma pessoa presente na minha vida o tempo todo. Benzedeira, polenteira e uma alma assim que não tem tamanho, né? A gente perdeu ela fisicamente há 5 anos atrás, né? E minha avó, ela nasceu no dia de Páscoa. O nome dela era Páscoa, porque ela nasceu dia 11 de abril, um dia de Páscoa. E quando ela ia desencarnar, eu já sabia o dia que ela ia desencarnar por conta das questões espirituais minhas, de saber algumas coisas. E eu falei pro meu pai, a avó vai desencarnar no dia de Natal. Porque ela chegou no dia da Páscoa e ela vai embora no dia de Natal. Meu pai, para com essa conversa. E, dito e feito, vó subiu no dia de Natal. E a avó Nelly, né, que era o símbolo da pureza, né, uma senhorinha do interior de Minas Gerais, que soube enxergar em mim a pureza, né? É isso. Fico até emocionado de falar, porque é muito forte, cara. A presença dela na minha vida é muito forte. Já encontrei ela algumas vezes em sonho, trabalhando. E essa vai para as vovós. E acho que, no caso da dona Nelly, ela sabia que você não precisava mais de chá de corageira, cara. Não, acho que ela fazia chá de hortelã, bem placebo mesmo. Você já nasceu com essa coragem, Eric. Com certeza. É isso aí. Bom, depois desse momento emocionante, passa suas redes sociais. Quem quiser entrar em contato com você, todo o seu trabalho que você faz também de palestras é bem legal. Minha rede social é @ericbarbie, Eric com CK e Barbie sem o E no final, é uma quase boneca Barbie, né, que é meu sobrenome, BARBI. E a gente tem uma consultoria sobre diversidade e relacionamentos humanos que chama Diferentes. Então o @ também é @Diferentes Consultoria. Então vai lá, entra lá, a gente dá palestras no Brasil inteiro, no mundo inteiro, online, presencial, sobre diversidade, sobre saúde mental, sobre comunicação, relacionamento humano, qualquer coisa que fale da questão humana, a gente está trabalhando ali na Diferentes também. Então essas são minhas redes sociais, me sigam para mais dicas. É isso. Eu vou pedir para você passar aquele atabaque para cá, porque eu coloquei ele do lado errado do estúdio, porque a gente sempre encerra, né, cantando um ponto que o Eric vai cantar para vocês. Ele é cantor, né? Ele está fazendo essa transição de carreira, mas o Eric é um grande cantor, tá? Canta demais. E, Eric, muito obrigado mais uma vez. Espero que você tenha gostado. Saiba, como eu disse, você é um cara muito importante para nós, em vários sentidos, mas principalmente no sentido de, com muita leveza, mas com muita seriedade, tentar fazer com que a gente entenda. E eu já na Umbanda fui taxado por muitas coisas erradas que eu fiz, que, por exemplo, eu participei do Diálogo com os Espíritos, né? Que é um canal onde a pessoa conversava com a sua entidade. E, nossa, eu recebi um monte de hater por causa disso, porque eu sempre fui esse cara que eu sempre gostei de quebrar essas barreiras, porque eu tenho a seguinte opinião: se eu faço algo e 10 pessoas falam mal, mas uma pessoa só pega aquilo e aquilo muda a vida dela, já valeu a pena as 10 pessoas me xingando. Então, eu não tenho esse problema. E eu imagino quantas pessoas que podem estar sofrendo nesse momento dentro dos terreiros, que é o nosso nicho, com essa questão da sua transexualidade e como ela deveria ser respeitada. Então, se vai aparecer... Você sabe que aqui no canal a gente está tendo hater, você já participou, né, no Conexões já apareceu, falando que a gente está militando no canal. E assim, não tem como. Ser um umbandista
já é militar. Sim. Né? Nós somos filhos da senzala, somos filhos da resistência, filhos de uma religião de matriz africana. Estarmos aqui vivo e respirando já é um ato de resistência tremendo. Né? E dessa forma, com um programa, com comunicação, com um estúdio legal, falando para as pessoas, a gente está fazendo coisas que as pessoas não acham que a gente não deveria fazer, que não poderíamos fazer, e muitas pessoas que não querem que a gente faça isso, que a gente sabe. Mas a gente vai continuar fazendo, então obrigado aí pela sua participação. Espero que você venha outras vezes, porque a conversa foi muito legal, pelo menos gravar mais vários outros conexões sobre isso. E obrigado mais uma vez, e adorei a história. Pedirei nas minhas orações que a dona Nelly passe a receita desse chá de corageira. Com certeza. Porque eu achei fantástico, cara. Achei fantástico. Me lembrou a poção do Asterix e Obelix, né? Sim. A poção mágica para ter força. Sim. E a força já tá dentro da gente, basta a gente despertar, né? Sim, e ela foi esse grande instrumento. Então, obrigado aí mais uma vez. Espero que você tenha gostado. E se você gostou do Saravá, aqui embaixo você encontra tudo, curte, compartilha, manda para as outras pessoas. Se você conhece alguém que é trans ou que vai aprender muita coisa com o Saravá, com a história do Eric, se você conhece alguém que fica ouvindo o Xóssi no ouvido, manda para essa pessoa. Se você conhece alguém que com 3 anos de idade já viu os espíritos falar, mande para essa pessoa. E, como eu sempre digo, se você quiser saber mais, procure um terreiro. Procure um terreiro. E Eric, a gente vai encerrar cantando o quê? A gente vai encerrar cantando o ponto do seu Tranca-Ruas. Ah, ele ama mais o Tranca-Ruas que o Xóssi. Então, você canta e eu só acompanho. Laroê, Tranca-Ruas. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. O sino da igrejinha faz Belém, blém, blom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu Tranca-Ruas, que é o dono da gira, oi, corre, gira, que o comando. Deu